Pilastra da Verdade. Antes de falar o que eu tenho para falar, que é muito sério esse vídeo, mais um vídeo muito sério, com muito respeito, apenas no meu direito de expressão que eu tenho aqui, dentro do meu limite. Dentro do meu limite. Mas antes disso eu vou responder uma pergunta rápida, de um religioso que colocou em um dos comentários de um dos meus vídeos, até um dos vídeos mais antigos, que eu começo depois a observar outros comentários que eu ainda não vi. E eu cheguei em uma pergunta de um religioso que disse: Antônio Galvão, qual é a certeza que você tem que não há nenhum Deus no meio de nós ajudando pessoas? Vou responder qual é a certeza que eu tenho. A certeza é essa. Nós estamos apenas 14 dias do ano que eu tô fazendo esse vídeo agora. O vídeo que eu tô fazendo agora, 14 dias do ano de 2023. Apenas 14 dias. Eu estava assistindo a reportagem hoje. E por isso que foi bom eu ter lido essa pergunta hoje, porque eu já vou dar a resposta hoje mesmo. Escuta a resposta aqui, ó. 2023, apenas 14 dias, 38 mil novos casos. Não são casos velhos, não. Novos casos de câncer na Bahia, só aqui na Bahia, onde eu moro, onde eu habito. 38 mil novos casos de câncer na Bahia. Só no início desse ano, de 2023. Câncer de pele, próstata, mama, rins, bexiga e etc. Se essa não for uma resposta, qual é a resposta? Aí eu digo, poderia um Deus conviver no meio de pessoas, monitorando pessoas e misturar com câncer? Poderia? Se isso aconteceu só na Bahia, imagine o Brasil. E falou de novos casos, pode pesquisar. Eu assisti hoje no Jornal da Bahia, hoje, que eu estou fazendo esse vídeo dia 13, tá chegando dia 14 para você. Por isso que eu falei 14 dias. Eu assisti na reportagem aqui na Sudoeste aqui, que é um jornal que é aí no intervalo entre 7 horas, depois da novela das 6 da Rede Globo. Eu gosto sempre de assistir esse jornal para saber as notícias daqui, Vitória da Conquista e região. E deparei com essa notícia lamentável. 38 mil novos casos de câncer na Bahia só no início desse ano. Pele, próstata, mama, rins e bexiga. Aí eu tenho que acreditar que a Bahia, se você não sabe, é um estado muito religioso. As pessoas têm fé realmente. De catolicismo a protestantismo, umbandismo, candomblé, não falta religioso aqui na Bahia. Tem muito. Respeito o que eles estão fazendo. Isso aí é com eles. A fé deles é com eles. Eu não sou mais portador de fé, mas eu não tenho nada a ver com a fé deles. Tudo bem. Mas a pergunta é essa, em cima da resposta que eu dei, desse número absurdo de pessoas portando esta doença, que eu posso até te chamar de maligna. Poderia um Deus ou deuses estarem monitorando pessoas e ajudando pessoas, misturando com câncer? Tá aí a resposta. Não preciso dizer mais nada. Agora, uma rápida vinheta e eu vou trazer o tema de hoje, que é muito legal. Religioso perguntou para mim: Antônio, o que Deus representou para você durante os 25 anos que você passou na igreja, para você hoje ter esse conceito e essa linha de pensamento com
contra e não acreditar na existência dele. Eu falei, espera aí, você me fez uma pergunta assim. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você fez a pergunta, o que foi que eu achei de um Deus que passaram para mim por existência, ou seja, por acreditarem na existência, eu também acreditei, que você também acredita, eu falando para ele, durante os 25 anos como praticante, a ponto de chegar até o cargo de pastor em igrejas evangélicas. Eu falei para ele, olha, eu vou lhe dizer, eu vou lhe ser bem preciso no que eu vou falar. Esse Deus que você fala, o que foi que eu achei dele durante o período dos 25 anos? Eu achei que esse Deus, ele representou na minha vida 25 anos de perda de tempo. Ele representou para mim a maior mentira implantada na minha mente por 25 anos. Ele representou para mim o maior atraso de vida. Eu fui falando e ele de olho arregalado ouvindo. De calma, eu vou falar mais. Depois você faz mais perguntas, mas deixa eu falar. Já que você perguntou, vai me ouvir. Eu falei, ele representou para mim o câncer agressivo da minha mãe com 58 anos, depois de se sacrificar tanto para ele não, para uma lenda, para uma ilusão, e pedir com tanta fé, e não só ela, várias orações de vários que se diziam profetas, santos de Deus da terra, e mesmo assim o câncer destruiu a minha mãe de uma forma muito agressiva. Eu falei para ele, esse Deus representou para mim também a morte do meu pai com AVC, pedindo a cura, com alguns sonhos a realizar ainda, mesmo já numa velhice. Mas antes dele ter o AVC, ele andava de bicicleta na rua. Ele não era um idoso sempre doente, não. Era um idoso bem forte. E ainda tinha alguns anos de vida, caso ele viesse a morrer de morte natural. Ele poderia aí alcançar mais uns 15 anos de vida, pelo menos. Que ele morreu com 79 anos. Mais uns 15 anos para morrer com 90 anos. Ou até mais, quem sabe. Eu falei, esse Deus representou todo o engano que existe ainda na mente da minha família, de pessoas da minha família, que não tem como desligar, desgrudar desta mentira, mesmo eu respeitando demais a fé deles. Mesmo eu respeitando demais a forma que eles têm de cultuar a este Deus ingrato. Não é o Deus, mas o invento ingrato, a mentira ingrata, o sistema ingrato, o sistema mentiroso. Não estou aqui difamando um Deus, eu estou falando de um sistema que me enganou, implantando um Deus mental que me enganou por 25 anos. E eu falei, ele representou tudo isso na minha vida. Representou e vem representando há muito tempo. Muitas destruições que eu vi de pessoas que acreditavam piamente no agir dele. Que acreditavam piamente nas ações dele. Que acreditavam piamente que ele ia realmente entrar com a suposta providência. Eu falei para ele, esse Deus na minha vida representou isso. Aí ele falou, cara, como você é revoltado. Eu falei, você se enganou. Se eu fosse um cara revoltado, eu não estaria nem aqui na internet defendendo o racionalismo. Eu estaria aqui o tempo todo só falando mal de Deus, como se ele de fato ainda existe ou existe em algum lugar e ele não foi um Deus como a Bíblia determina que ele teria que ser. Falei, pelo contrário, eu sou uma pessoa consciente agora.
A minha consciência, ela trabalhou com raciocínio. E eu me conscientizei de que não há nenhuma divindade em nenhuma dimensão, em nenhum lugar, dentro nem fora deste planeta. Nenhum ser que pode ser chamado de Deus onisciente, onipotente, onipresente, que possa se manifestar no mundo físico ou metafísico. Então eu não tenho nenhuma mágoa, nenhuma revolta, porque vocês pensam isso. Eu não tenho nenhum ódio de um Deus. Mas a única coisa que eu tenho é que dizer para vocês o quanto eu perdi tempo e orientar a todos vocês que estão dentro das igrejas, dentro das denominações. Se isso está gerando benefício para você, para sua família, tudo bem. Somente físico. Se acreditar em um Deus para você é necessário, é como uma muleta, é como uma bengala, ou um ponto de sustentação, um apoio, então continue. Eu não estou aqui para criticar isso de você. Mas se você vive dentro de uma igreja por medo, e você já viu tudo isso que eu vi dentro de igreja, eu não sei por que você ainda não se despertou. Eu não sei por que você ainda não parou para pensar, para meditar, para observar. Se você já viu pessoas da tua família morrendo antes do tempo certo de morrer. Anthony, existe tempo certo de morrer? Na minha opinião, pela lei do mundo físico, todo ser vivo teria que morrer na idade. Mas sempre, como ele é vulnerável, pode, alguma falta de sorte, alguma coisa, antecipar essa morte. Aí tudo bem, todo mundo está vulnerável a isso, exposto a isso. Mas preste bem atenção. Se você viu pessoas dentro das igrejas orando por causas o tempo todo, se sacrificando, e aquelas causas foram destruição, as orações não serviram. Se você orou para uma pessoa da tua família com problema de câncer, qualquer problema, orou e acreditou que aquela pessoa ia ser curada e a pessoa morreu, você está perdendo tempo dentro da igreja. Porque você teria que entender que não funciona, porque a prova já veio nisso. Porque eu tenho certeza que todas essas pessoas que estão dentro das igrejas, dentro das denominações evangélicas ou católicas, não importa, ou de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não importa, e já invocaram as entidades em orações, em petições, em rezas, e depois aquilo ali não foi concretizado como a pessoa esperava do resultado da oração, essa pessoa está perdendo tempo dentro de uma igreja. Então, esse Deus está representando para essa pessoa uma destruição mental. Não é um Deus que existe, é um engano, uma mentira mental. Não é um Deus, é uma mentira mental. Que entrou na mente dele e na mente dela para enganar até o último dia da vida. Então, não existe essa questão de fazer uma confusão mental e achar que um ateu racional, racionalista, um ateu naturalista, que entende como a vida se desenvolve hoje por buscar em outras fontes, seja um revoltado. Porque é isso que vocês dizem. Pode sim que tenha alguém, claro, que seja sim, que diga eu sou um ateu e seja um revoltado. Na verdade, ele não é um ateu coisa nenhuma. E principalmente esses que se dizem hoje ex-ateus, que já militaram ateísmo e hoje se dizem ex-ateus. Aí sim, pode ser que venha a identificar essa pessoa como uma pessoa revoltada com Deus, acreditando ainda na existência dele. Porque para se tornar um ateu, claro, ainda mais uma pessoa que vem do seio religioso, tem que apanhar muito, mas isso não é revolta. Isso é um tranco, sabia? É um tranco.
esse tranco vai fazer ele despertar, ele acordar. E aí ele começa a buscar em outras fontes, começa a observar e começa a ver que ele foi enganado, que não existia Deus em lugar nenhum. Como pode existir um Deus se está escrito na Bíblia, tudo que pedirdes na oração crendo, tudo, esse tudo é um tiro no pé dos religiosos e da Bíblia. Tudo que pedir crendo recebe, e as pessoas estão pedindo o tempo todo e crendo, e essas pessoas não estão recebendo. Quando alguém recebe alguma coisa, foi por outro fator e não por fé. E ainda acreditar nisso. Então, é um absurdo na mente do ser humano continuar acreditando numa coisa que não está dando certo 100%. Não consegue dar certo. Conheço pessoas próximas a mim que têm filhos com problemas seríssimos, precisando da ciência o tempo todo, precisando de médicos o tempo todo, e os pais o tempo todo dentro de igreja orando, e não resolve, e tem que estar perto dos médicos, porque só através da própria ciência que vai dar o suporte para essa pessoa continuar viva. Então não dá para acreditar. Então é isso. Eu não posso jamais acreditar nessas coisas. Então eu falei para esse cidadão e falo aqui. Eu falo aqui respeitando a fé alheia. Estou falando da minha fé, que realmente eu tive fé, que foi destruída pela racionalidade de entender que eu raciocinei mesmo, de fato, e me conscientizei de que o Deus que foi colocado na minha mente, que foi enfiado na minha mente, ele não tem nenhuma existência, em nenhuma dimensão. Eu acreditei. Mas eu vejo pessoas próximas a mim, pessoas amigas, pessoas da família e outras pessoas ainda impregnadas dentro das igrejas, das religiões. E tudo bem. Tem delas até que eu entendo, não podem viver sem crer, porque não tem a estrutura mental de conseguir viver sem acreditar numa divindade. Não foi preparado para isso nesta terra, parece que não. Não tem preparação mental para isso. Então, tem que acreditar sim. Porque se sair, tá arriscado até se suicidar. Tá arriscado até entrar no mundo das drogas. Tá arriscado até fazer coisas horrendas, porque diz, não, o meu suporte é Cristo. Teve uma pessoa que disse para mim, olha só, eu não posso nem pensar de deixar Cristo, de deixar a igreja. A igreja é muito importante para mim, porque se eu deixar, eu tenho certeza que no dia seguinte eu vou sair aprontando, fazendo tudo e prejudicar minha família. Então por isso eu continuo na igreja. Digo, fique mesmo na igreja, cara. Eu falei, fique mesmo na igreja e faça tudo. Porque você é uma pessoa fraca mentalmente, precisa da igreja como muleta. E é isso. Mas, respeitando a fé alheia, estou falando de mim, esse Deus de 25 anos representou para mim um engano, uma mentira, uma perda de tempo. É isso que eu tenho para dizer. E uma coisa eu digo, falo sem um pingo de receio, sem um pingo de medo e sem temer. Não tenho medo de inferno, porque eu tenho certeza absoluta, como 2 mais 2 são 4, que inferno nunca existiu e nunca vai existir. Porque se existir de fato um Deus do bem, que não monitora nada, porque não existe um Deus monitorar tudo, não tem sentido isso. Mesmo se existir algum ser, jamais ele faria um lugar de tormento para um filho vulnerável que passou pouco tempo aqui nesta terra, sofrer eternamente num lago de fogo. Isso é coisa da cabeça humana para controlar pessoas e colocar medo nas pessoas, que vem de muitos e muitos anos. Disso eu tenho certeza. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau.